Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 11 de julho. A inflação ao consumidor trouxe mais uma surpresa baixista em junho, ao desacelerar para a variação de 0,21% na margem. No acumulado em 12 meses até junho, o IPCA acelerou de 3,93% para 4,23%. A alta mensal foi puxada pela inflação de alimentação, com destaque para os preços de leite e batata. No entanto, a alta dos alimentos arrefeceu na passagem de maio para junho, com moderação nos itens in natura. Também houve contribuição relevante dos preços de saúde, dados os reajustes nos planos de saúde e a alta de perfumes, principalmente. Por outro lado, a queda dos preços de passagens aéreas em junho e desaceleração da inflação de combustíveis levaram à deflação mensal em transportes. A leitura também foi benigna na parte menos volátil da inflação. A média dos núcleos manteve variação próxima do mês anterior, com leve aceleração em 12 meses de 3,55% para 3,58%. Já a inflação do núcleo dos serviços, que exclui medidas voláteis, moderou, saindo de 4,78% para 4,45% na mesma métrica. Por outro lado, a inflação de bens industriais sofreu aceleração considerável, conforme vinha sendo apontado pela inflação do atacado, em virtude de uma base de comparação menor em 2023. Mesmo assim, segue rodando a níveis baixos. A depreciação do câmbio, porém, é um ponto de atenção aos produtos industriais à frente. Além do fortalecimento do dólar, outros riscos altistas da projeção de IPCA a 3,80 no fim de 2024 são os reajustes dos preços de gasolina e a escassez de chuvas, que levou à adoção da bandeira tarifária amarela nas contas de energia. Mas, no geral, a desinflação de serviços e a devolução dos preços de alimentos in natura diminuem o risco de altas na taxa Selic pelo Banco Central, que deve se manter confortável com o atual nível de restrição dos juros. O resultado mais fraco do que o esperado do IPCA levou ao fechamento da curva de juros doméstica. O câmbio no Brasil teve nova apreciação, chegando a tocar R$ 5,37 por dólar durante a sessão, apoiado pelo enfraquecimento do dólar em âmbito global. Embora papéis mais cíclicos tenham sido beneficiados no pregão de ontem, a alta do Ibovespa foi limitada pela desvalorização do minério de ferro na China. Os estoques de minério no país se aproximam da maior alta em 2 anos, e a inflação foi mais baixa do que se esperava em junho, sinalizando demanda enfraquecida e pesando sobre os preços da commodity. Já o petróleo fechou em alta diante da redução dos estoques nos Estados Unidos em um ritmo mais forte do que esperado. A OPEP+, manteve suas projeções de alta da demanda e oferta global em 2024, mas elevou a previsão para o crescimento econômico global nesse ano, beneficiando os preços do óleo. Nos Estados Unidos, os juros ficaram próximos da estabilidade e as bolsas registraram novos ganhos, com o mercado esperando pelo resultado da inflação ao consumidor por lá, que será o grande destaque da agenda de hoje. Espera-se que o CPI desacelere para 3,1% em 12 meses e que o núcleo da inflação mantenha a variação anual de 3,4%. Se o CPI vier em linha ou abaixo do esperado, o mercado pode consolidar suas apostas por início do ciclo de cortes de juros em setembro pelo Federal Reserve. O presidente do Fed repetiu grande parte do discurso proferido anteontem no Senado durante a audiência na Câmara dos Deputados ontem, afirmando ainda que os próximos passos da política monetária serão ditados pelos dados, não por fatores políticos ou pelo ciclo eleitoral. Além do CPI dos Estados Unidos, a agenda conta com o resultado das vendas do varejo no Brasil em maio. Mais cedo, a inflação na Alemanha desacelerou como previsto, passando de 2,4% para 2,2% entre maio e junho no acumulado em 12 meses. O resultado reforça as expectativas de que o afrouxamento monetário deve continuar na área do euro. No Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que segue agora para o Senado. A versão aprovada do texto aumentou o cashback do imposto federal sobre a conta de luz, água, esgoto e gás por famílias de renda baixa, de devolução de 50% do imposto pago para devolução de 100%. O relatório não incluiu as carnes na cesta básica nacional, mas um destaque foi apresentado na discussão no plenário da Câmara e os deputados aprovaram a isenção da proteína. De acordo com as contas do governo, a não tributação das carnes elevaria a alíquota geral em mais de meio ponto percentual. O segundo projeto de regulamentação da reforma está previsto para ser votado em 12 de agosto, após o recesso parlamentar. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.